Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo estou trazendo 5 questões de frações de concurso público da banca Funesp, tá bom? É nível fundamental. E a primeira questão diz assim: Patrícia escreveu um livro com 186 receitas e um terço dessas receitas são doces. O total de receitas de doces que há no livro de receitas escrito por Patrícia é. Então ele quer saber, certo? O total de receitas de doce que tem, ó, nesses 186 aqui, certo? E bem aqui fala, ó, que um terço dessas receitas são doces. Então vamos tirar, ó, um terço de 186, que vai ser o total de receitas de doce, certo? Então vamos lá. Esse dia aqui, ó, representa multiplicação. Então fica assim, ó, um terço de que é vezes 186, certo? Agora multiplicamos aqui, ó. 1 vezes 186 é 186. E aqui, ó, repetimos aqui esse 3 aqui. Aqui embaixo tem 1, certo? Então 3 vezes 1, 3. Ou então a mesma coisa que só repetir o 3, certo? Se tivesse aqui outro número aqui, vamos dizer o 2, aí multiplicava 3 vezes 2, aí ficava o 6. Mas como o número que está aqui é 1, certo? Então 3 vezes 1, 3. Agora vamos fazer essa divisão aqui, ó. 186 por 3, certo? Pegamos aqui o 18, porque aqui o dividendo tem que ser maior que o divisor, certo? Se pegar só um é menor que 3, então pegamos o 18. 18 dividido por 3, quanto é? Ou então, quantos 3 cabe no 18? Cabe 6 vezes. Aí volta multiplicando. 6 vezes 3, 18. Subtraindo aqui, ó, dá 0. Desce o próximo número que é o 6. 6 dividido por 3, ou então, quantos 3 cabe no 6? Cabe duas vezes. Aí volta multiplicando. 2 vezes 3, 6. Subtraindo aqui, ó, 0. Então, não tem mais nenhum número para descer. Então, resta o 0. Então, essa divisão, ó, deu 62. Que vai ser a resposta. Um terço de 186 é 62. Outra maneira de a gente eu estar explicando essa questão, ó, é assim, ó. Eu vou representar aqui, ó, em quadradinho aqui, ó. São 3, certo? Aqui embaixo tem 3, ó. Então, 3. E esses 3 aqui representam o total de receitas. Mais um de 3, certo? São os 12. Então, só esse aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó, é 1, certo? Nós pegamos só um dos 3. Então, para saber quanto vale cada quadradinho, e cada quadradinho desse aqui, ó, tem o mesmo valor. Então, como são 3, nós dividimos, ó, o 186 por 3. Porque nós temos 3. Que vai dar, ó, esse 62, certo? Com, isso quer dizer o quê? Que cada quadrado desse aqui, ó, representa 62. Como ele pegou só um, ó, então é 62, certo? Que é o que a questão quer, ó. Um terço, que é um dos 3 quadradinhos, que é igual a 62. A mesma coisa de fazer assim, ó, um terço de 186, que vai ser 62, tá bom? Então essa foi a primeira. A segunda questão diz assim: César fez uma poupança e no primeiro mês guardou 280. No segundo mês conseguiu guardar 430 e no terceiro mês 250. César precisou usar um quarto do valor total da poupança para consertar seu carro. O conserto do carro de César ficou em. Então ele quer saber quanto ele usou, certo, dessa poupança, que foi um quarto. Primeiro vamos somar esses três valores. Somando esses três valores, vai dar 960, tá certo? Aí fala aqui, ó, César precisou usar um quarto do valor total da poupança, que é o valor total. Então ele usou um quarto, ó, desse total para consertar o carro. Então vamos tirar, ó, um quarto de
960. A mesma coisa da primeira questão lá, ó. Então, 1/4. Esse dia é vezes. Aí 960. Aí de novo, 1 vezes 960. 960 e o 4 aqui, certo? Aqui tem 1, aí 4 vezes 1, 4. Então vamos fazer essa divisão. 960 dividido por 4. Então aqui nós pegamos o 9, ó, só o 9, porque o 9 é maior que o 4. Então 9 dividido por 4, então 4 cabe do 9, cabe duas vezes. Aí 2 vezes 4, 8. Subtraindo aqui é 1. Desce o 6. 6 dividido por 4, 8 então quantos 4 cabe no 16? Cabe o 4. Aí 4 vezes 4, 16. Subtraindo 0. Então, terminamos. E esse 0 aqui, ó, nós trazemos para cá. Então, 240. Então, 960 por 4 é 240. Que é o que ele, ó, usou, certo? Para consertar. O conserto do carro de serra ficou em 240. Aquela outra maneira dos quadradinhos, ó. Aqui, ó, é 1/4. Então, são 4. 4 aqui, ó, vai ser 4 quadradinhos já, ó. Certo? Todos eles, somando, né, todos os quadradinhos é 960. Mas só que ele tomou só um. Então, foi só um desse aqui, ó. Então, primeiro a gente divide, certo? Como são 4, dividir por 4, que vai dar 240. Como ele pegou só um, então 240, que é o que ele pegou para consertar o carro. Então é isso. A terceira questão diz assim: para fazer a instalação elétrica em um galpão, um eletricista gastou 75% de um rolo com 160 metros de fios elétricos. Do restante, certo? Depois que ele utilizou 75% desses 160 para fazer, ó, a instalação do galpão, do restante, ele gastou metade para iluminar a parte externa do galpão. Então, 75%, ó, ele usou no galpão e o restante ele pegou a metade, ó, para iluminar a parte externa, certo? O número de metros de fios que sobraram nesse rolo foi de... Então, primeiro vamos fazer o que? Calcular, ó, 75% de 160, que foi o que ele utilizou no galpão para fazer a instalação. Esse 75% eu posso representar assim, ó, 75, esse símbolo aqui significa 100. Então, ó, aí dica é vezes 160, certo? Agora eu tenho que fazer, ó, como eu fiz na primeira e na segunda, ó, multiplicar em cima e aqui basta repetir. Mas perceba, ó, perceba que aqui são número grande, certo? Vai dar um pouco de trabalho, certo? O que eu vou fazer, ó, eu vou pegar esse, eu vou colocar aqui no canto para mostrar para vocês, certo? Eu peguei aqui essa fração aqui, ó, eu vou simplificar ela, certo? Eu vou dividir tanto embaixo como em cima pelo mesmo número. Eu vou dividir em cima aqui, ó, por 5, porque dá por 5 e aqui por 5, certo? Fosse por 2 não daria aqui, mas aqui dava por 2, mas tem que ser em cima e embaixo, certo? Então, o 5 dá em cima, o 5 dá embaixo. 75 dividido por 5 vai dar 15, certo? E 100 dividido por 5 é 20. Ainda dá para simplificar, ó. Eu vou dividir aqui por 5 e aqui por 5. Que é 15 dividido por 5 é 3. E 20 dividido por 5 é 4. Então, 75 sobre 100 é a mesma coisa que 3 sobre 4. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. 3 sobre 4 vezes 160. Eu só reduzi essa fração aqui, ó, para números menores, certo? Para facilitar a nossa multiplicação aqui, ó. Agora, o que é que eu vou fazer, ó? A mesma coisa que eu fiz na primeira e na segunda. Multiplicar aqui em cima e aqui embaixo. 3 vezes 160, certo? Multiplicar, mas eu vou fazer diferente.
eu vou fazer assim, ó, eu vou repetir aqui, ó, 3 vezes 160 vezes sobre esse 4 aqui, ó. Aqui tem um, que vai ser só o 4, certo? Como aqui está multiplicando, ó, certo? Antes de eu multiplicar aqui, eu vou dividir esse 160 por 4. Então, eu vou repetir o 3, ó, certo? E eu vou dividir aqui, ó, 160 por 4. Pego o 16. 16 dividido por 4. Então, quantos 4 cabem no 16? Cabe 4. Aí, volto multiplicando 16, subtraindo 0. Pronto. Zerou. E esse 0 aqui, ó, vem para cá, ó, 40. Então, 160 por 4 é 40, certo? Aí, multiplicando 3 vezes 40 é 120. Como eu falei, também eu poderia fazer assim, ó, multiplicar aqui e depois dividir por 4. Mas só que eu multiplicando aqui, daria um número maior, certo? Um pouco maior. E eu percebi aqui ó, que se eu fazer essa divisão aqui antes, facilita muito o meu trabalho. Mas você também poderia fazer assim, multiplica, depois divide por 4, certo? Mas aqui, ó, eu sei que 4 vezes 4 é 16. Então eu colocava o 4 e repetia aqui o 0. Aí eu fiz só aqui para mostrar, certo? Então, eu posso, como eu disse, eu posso fazer a multiplicação, depois dividir. Como eu posso aqui, ó, dividir, depois multiplicar por 3. Porque aqui, ó, é um produto. Então, 120 foi o que ele usou no galpão, certo? Então, total quanto é? 160. Mais 120 ele usou no galpão. Então, subtraindo aqui, ó, é 40. Então, restou 40. Aí, continuando. Do restante, ele gastou a metade para iluminar a parte externa. Então, metade de 40 é quanto? É 20. Certo? Então, aí 40 menos 20, aí sobrou 20. Aí, o número de metros de fios que sobraram foi 20. Porque ele pegou a metade de 40, que foi 20, fez a instalação externa, aí sobrou 20, que é o item A, certo? Então é isso, pessoal. A parte da fração foi somente essa aqui, ó. A quarta questão diz assim: Andréia colheu ao todo 6 laranjas e quer distribuí-las para 3 pessoas, certo? Distribuir essas 100 para 3 pessoas. Sendo que uma delas receberá a quinta parte do total de laranjas colhidas, a outra pessoa receberá a quarta parte do total de laranjas colhidas e a última pessoa receberá o que restou. Sendo assim, o número de laranjas que a última pessoa receberá é, certo? Então eu quero saber quanto a terceira pessoa receberá, que vai ser o restante. Então vamos lá. A primeira aqui, ó, uma delas recebeu a quinta parte. Essa quinta parte é a mesma coisa de 1 sobre 5. 1/5 de, como eu falei, o dia, certo? É vezes de 100, que é o total. A quinta parte do total é 1 sobre 5 de 100, 1/5 de 100. Então, fazendo aqui, ó, 1 vezes 100, 100, certo? E 5 vezes 1, que tem um aqui, ó, 5. Aí, fazer a divisão aqui, ó, é 20, certo? Aqui, ó, perceba, como é 1, é por isso que eu já... 1 vezes 100 vai ser o próprio 100. Mas aqui fosse, exemplo, um 7. Primeiro eu fazia aqui a divisão, porque é mais fácil. 20, 100 por 5 é 20. Aí eu multiplicava 20 por 100, certo? Como eu fiz na questão anterior. Mas como aqui é 1, vai permanecer o 100. 1 vezes 100 vai ser o próprio 100. Mas caso fosse outro número aqui, ó, eu primeiro fazia essa divisão. Porque é mais fácil. 100 por 5 é 20. Aí eu multiplicava pelo número que estaria aqui. Outro número qualquer. Então, pronto. Então, 1/5 de 100 é 20. A outra aqui, ó, a outra pessoa receberá a quarta parte. Então, a quarta parte é a mesma coisa que 1 sobre 4. Ó, a quarta parte do total. Então, do total que é 100.
Então, 1 vezes 100, 100 sobre 4. Aqui tem um 4 vezes 1, 4, certo? Fazendo a divisão aqui, ó, 6 dividido por 4 é 25. Então, a primeira pessoa recebeu 20, a segunda pessoa 25. Somando dá quanto? Dá 45. Então, a terceira pessoa, ó, e a última pessoa receberá o que restou. Então, se a soma dessas duas aqui é 45, então para chegar no 100 falta quanto? Falta 55. Que foi o que a terceira pessoa recebeu. Item D. E aqui estamos na quinta e última questão, que diz assim: nós temos esse número decimal 0,42 ou 42 centésimo, e ele quer que represente na forma fracionária, certo? Uma fração. Então vamos lá, 0,42. Como é que fazemos? Então, nós pegamos 42, ó, sobre, como aqui nós temos duas casas decimal, então a gente coloca 1 e 2 0, certo? Que vai ser o 100. Somente isso. Caso fosse uma casa decimal, se fosse o 0,2, colocamos 2 aqui, ó. Como tem uma casa decimal, 1 e o 0, o 10. Se fosse 3 casas decimal, 1, 4, 3, 2. Então a gente colocava o 4, 3, 2 em cima, e embaixo, como tem 3 casas, 3, 0, certo? Então, uma casa, 1, 0, 3 casas, 3, 0. Aqui, ó, temos duas casas, 2, 0. E assim vai. Se fosse 4 casas decimal, nós colocava o número em cima e embaixo 1 com a quantidade de 0, certo? De acordo com as casas decimal. Agora, ó, mas essa fração aqui nós não temos aqui, ó, 42 sobre 100. Mas perceba que essa fração tem como a gente simplificar. Tanto em cima como embaixo, ó, é número par. Então vamos dividir por 2, em cima e embaixo, certo? Que dividindo dá quanto? 42 dividido por 2 é 21. E embaixo, 50. Ainda dá, aqui ó, em cima não dá por 2. E aqui embaixo dá por 2. Mas tem que ser o mesmo número, em cima e embaixo. Então, não dá. Aqui ó, o 21 dá por 3. Mas só que o 50 não dá por 3. Então, não pode. O 50 dá por 5, mas o 21 não dá por 5. Então, não dá para a gente simplificar mais essa fração. Então, quando não der, porque tem que ser, ó, como aqui, ó, em cima e embaixo dividido por 2. Então, aqui em cima e embaixo tem que ser o mesmo número. Então, 21 sobre 50 não dá mais para reduzir. Então, essa aqui é uma fração irredutível, porque não dá mais para dividir, reduzir ela. E ela tem nas opções aqui, ó, tem 21 sobre 50, ó, aqui é o item C. Então, é isso, pessoal, somente isso. Nós temos aqui o número decimal, como tem duas casas, ó, então a gente coloca em cima o 42, porque aqui é o 42, né, o número, e duas casas, que é 2 0, que no caso 100. Se fosse uma casa, 10, 3 casas, 1000, se fosse 4 casas, 10.000, e assim vai, tá bom? Então é isso. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhe. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. E até o próximo vídeo.